Presidente, eu antes de começar a minha intervenção queria me dirigir a si, ao Sr. Presidente, antes de começar. Uma interpelação à mesa. Exatamente. Porque não tem propriamente a ver com as perguntas, isto é a base para a pergunta que eu quero fazer, e fui eu há pouco que dei a sugestão de que pudéssemos ter acesso àquela circular que o jornalista Nuno Santos mencionou, por uma simples razão, e digo isto com toda a abertura, é que eu não tenho, não compreendi totalmente o alcance dessa circular. Percebi que existe uma obrigatoriedade de um pedido de autorização que tem que ser colocado ao Conselho de Administração num prazo de 72 horas antes do momento que seja o objetivo do prazo da decisão, mas antes de abordar essa matéria, eu precisava de saber qual é o ponto relativamente ao qual esses pedidos de autorização têm que ser feitos. Não sei se me faço entender. O que é preciso pedir autorização, com que objetivo, porque isto tem a ver com aquilo que eu vou abordar, que tem a ver com as tais interferências e os condicionamentos ao trabalho informativo, e eu queria pedir ao Sr. Presidente colaboração nessa questão só. Sr. Presidente, eu agradeço muito este esclarecimento, porque de facto isto coloca uma circunstância mais grave, mais problemática ainda do que eu tinha ficado a pensar há pouco, porque neste caso o que parece estar a acontecer... Permite-me... Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que esta situação que parecia um pequeno pormenor ou uma coisa en passant, de facto tem aqui gravidade, e relativamente aos condicionalismos que vêm provocar, eu diria na própria função editorial e nos critérios editoriais e jornalísticos que devem presidir ao trabalho de uma redação, presumo, e depois na sua resposta pedi-lhe que confirmasse esta ideia com que eu fiquei, é disto que está a falar quando fala de interferências. Quando disse há pouco que o Dr. Guilherme Costa sempre permitiu que o Diretor de Informação trabalhasse sem qualquer interferência e com a alteração da equipa de gestão alterou-se também esse relacionamento, conclusão óbvia, passa a haver interferências, eu queria perguntar-lhe se isto por si já chega, não quer dizer que isto seja pouco, mas se isto que acabou de nos relatar é a questão que está na base do seu testemunho quanto a esses condicionalismos. Não vou dizer condicionamentos ainda, que a reunião ainda não acabou, vamos ver como é que corre, mas se não for condicionamento, é sem dúvida condicionalismo. Esta coisa de exigir com 72 horas de antecedência, o que significa que tem que passar a haver tornados com pré-aviso de 80 horas, talvez. Ora, eu gostava de pedir essa confirmação e gostava de lhe pedir, voltando ao ponto e insistindo nesta questão do dia 14, porque é que o momento-chave para muito do que aconteceu neste processo, o dia 14, tal ou pouco mais de meia hora depois da carga policial, que fosse tão detalhado e tão minucioso quanto possível a relatar essa conversa informal de 2 ou 3 minutos. Portanto, vamos continuar a tentar aprofundar um pouco mais os detalhes e as minúcias dessa conversa informal, porque disse-nos agora que foi explícito nessa conversa informal, que foi explícito quanto ao foco do incidente que envolveu o carro de exteriores. Eu queria lhe pedir ajuda para traduzir isto melhor. Foi explícito em que sentido? E o que é que afirmou explicitamente quanto ao foco do incidente que envolveu o carro de exteriores? Podemos, eventualmente, estar aqui perante um nó daquela conversa. E nesse sentido, qual era a diferença entre uma interpretação de que o pedido da PSP tinha a ver com o carro de exteriores ou a interpretação que tinha a ver com outra coisa qualquer? Qual é a diferença que fazia uma coisa ou outra se a resposta ia sempre ser não?
Não deixamos nada disso. Eu penso que é importante que as coisas sejam colocadas com clareza e sem fazer ainda, sem tirar as minhas conclusões ainda, penso que estas conclusões que sejam tiradas devem ser numa base fundamentada e segura. Uma coisa que me causou, provocou interesse, para não dizer mais nada, provocou interesse, a referência que fez há pouco, quando falou no elemento da sua equipa, com boas relações com as forças e serviços de segurança, que se ofereceu para ajudar a esclarecer a questão relacionada com o carro exteriores, com a carrinha. E eu queria perguntar-lhe o que é que ficou combinado, qual foi a resposta a partir dessa disponibilidade, o que é que era para ser esclarecido e o que é que foi esclarecido no quadro, evidentemente, dessa situação que nos trouxe, que nos relatou, e o que é que isto, a relação disto com o processo e com essa evolução. Depois há aqui uma coisa que é evidente e que nós ontem colocamos com toda a veemência, é como é que o principal visado de um inquérito ou de uma coisa que se apresenta como tal não é ouvido, tem que pedir para ser ouvido e é ouvido por escrito. O próprio Presidente da RTP disse, pois, de facto, ele não foi ouvido, foi lido. E que aquilo que, entre aspas, tirou a teima, como se costuma dizer, na dúvida que houvesse do Presidente quanto à sua responsabilidade sua, Nuno Santos, neste processo e ao procedimento incorreto que terá tido, foi que, bem, em caso de dúvidas, quer dizer, ninguém pede demissão quando não tem culpa. E quando confrontado por nós, que a questão que colocámos foi, mas foi um pedido de demissão ou foi uma demissão sugerida por si? Lá reconheceu que quando o Nuno Santos perguntou como é que estava a confiança do Presidente no diretor de informação, foi assim que nos foi contado, então nesse caso a resposta foi, está ferida de morte, quando presumo que se vai admitir, presumo que vai pedir demissão, foi a primeira vez que a questão da demissão foi colocada. Eu pergunto, para terminar, Sr. Presidente, a pergunta que eu gostava de fazer é quando, na véspera ou antevéspera dessa reunião com o Presidente da RTP, tem a conversa que relatou aqui com o Diretor-Geral de Conteúdos, em que ele lhe terá dito assim, que fez muito bem, e que ele, no seu lugar, teria feito a mesma coisa, fez muito bem o quê? E teria feito a mesma coisa, qual coisa? Porque eu confesso que o que é que foi a valorização positiva da sua atitude, era o quê? Que atitude tinha sido essa que ele apoiou e concordou? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Eu queria aqui dizer que depois da explicação que já ouvi e da informação que foi aqui dada sobre essa questão concreta, que para mim também é grave quanto baste relativamente às interferências, sendo até difícil de imaginar, que se considere tudo de forma tão extensiva, aquisição de conteúdos, e que qualquer uma dessas práticas ou intervenções dentro da redação e na direção de informação, seja a aquisição de conteúdos com obrigatoriedade de pedido de autorização, isto é uma questão que nós vamos ter que colocar ao Governo, porque atos de gestão são atos de gestão. Agora, o limite é quando se coloca condicionamentos ao trabalho editorial e neste caso, ao dever de informar e ao trabalho que se exige numa redação e numa direção editorial. E nesse sentido é importante essa informação que nos trouxe e essa cópia que vai ser deixada, conforme nos disse há pouco. Compreendo que tenha precisado de a manter consigo agora para a nossa reunião, mas vai de facto ser importante, porque há qualquer coisa que tem que ser feita em relação ao que está neste momento em vigor na RTP. Em relação ao que está neste momento em vigor na RTP, alguma coisa tem que ser feita. E há uma ordem que tem que ser, pelos vistos, revogada. Por quem de direito? Sobre os acontecimentos do dia 14 e do dia 19. Queria só perceber, da forma mais exata quanto possível, e aqui peço a sua compreensão para que eu precise de mais qualquer coisa do que o essencial da conversa. Portanto, o mais detalhado quanto possível, a disponibilidade que tenha sido manifestada pela Direção de Informação e pelo Diretor de Informação nessa altura, quanto à disponibilização
de imagens, de brutos, de imagens não emitidas, ou o que fosse, relativamente à questão concreta do carro de exteriores. Faço-me entender? Porque depois daí pode haver uma extrapolação ou não no dia 15, no dia 16 e por aí fora. Portanto, esta é uma questão que eu penso que é importante para o trabalho que estamos a fazer. É a disponibilidade, manifestada ou não, relativamente à tal questão do carro de exteriores e das imagens que a envolvessem. Depois, em que termos é que essa disponibilidade iria ser concretizada no seu entendimento? De certeza que não há uma lógica do logo se ver neste tipo de coisas, porque isto são coisas graves, portanto não há aqui uma coisa de isto depois alguém há de resolver. Teria que haver aqui essa fundamentação, essa compreensão do que é que iria acontecer a seguir. E fico com a ideia de que o elemento da sua equipa, com relações favoráveis nas forças e serviços de segurança, que manifestou a disponibilidade e que se ofereceu para esclarecer a questão do carro de exteriores, eu pergunto se isso tem a ver, se isso tinha a ver exclusivamente com esse momento do final da tarde, na sequência imediata da carga policial, logo a seguir à carga policial, se a questão era de saber como é que estavam as pessoas, os repórteres, os trabalhadores da RTP nesse carro, e em que sentido? Porque se a PSP não tinha acesso, ou era através da PSP que a RTP tinha acesso às pessoas que lá estavam, bom, eu quero perguntar em que termos é que se fazia isto. E finalmente, Sr. Presidente, mesmo telegraficamente... Respeito final, nós estamos já com 4 minutos. Se o Diretor-Geral de Conteúdos teve uma reunião consigo e lhe disse no dia 19 que achava bem o que tinha feito e que teria feito o mesmo, eu há bocado perguntei-lhe isto, não houve ocasião de responder, do que é que estavam a falar? O que é que ele teria feito o mesmo? Muito obrigado. Muito obrigado.